Combate. A trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando o novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. Mais emprego e menos impostos. Esse nosso mote hoje vai ser discutido com a presença do excelentíssimo ministro de vários ministérios e uma pessoa conhecidíssima no Brasil e hoje professor da Unimonte, reitor da Unimonte, que é uma entidade de qualificação, de uma entidade de estudo que quer trazer inovações dentro do processo de modernidade. Osíris Silva. Muito obrigado por estar aqui conosco, Osíris. É um prazer enorme. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Como sempre, o Roberto vai iniciar o nosso debate. Doutor Osíris, você tem uma carreira de inovação muito grande aqui no Brasil. Como é que você enxerga o Brasil da época que foi montada a Embraer, que foi feita a Cosipa, uma série de companhias de grande porte, e o Brasil de hoje? Nós evoluímos, nós em algumas áreas crescemos, em outras diminuímos, o Brasil melhorou. Como é que você vê o Brasil nesses últimos 30, 40, 50 anos? Bem, claro que houve uma melhoria razoável em determinadas áreas, talvez não da forma que nós gostaríamos, mas eu creio que ao longo desses anos, para responder simplesmente, o Brasil perdeu competitividade. Nós ficamos para trás em relação à produtividade média observada na comunidade de nações em relação às quais nós participamos. Quer dizer, me parece que esse é o diagnóstico. Hoje o Brasil efetivamente é um país caro, o que eu não posso dizer dessa época que você colocou, porque o Brasil era mais competitivo. Mas nós perdemos, só aproveitando, né? Nós perdemos competitividade por causa de falta de inovação. O que nós perdemos ao bonde com relação à competição de outros países? O que aconteceu? Não, nós melhoramos nesse aspecto, só que nós melhoramos menos. Os outros países se qualificaram muito mais rapidamente que nós. Quer dizer, nós perdemos, não que a gente possa ter dito, não, o Brasil regrediu, talvez não. Mas é que o processo de aperfeiçoamento da nossa sociedade não caminhou na direção dos países que mais competem conosco no mercado mundial. Fizemos programas errados? Ou apostamos em coisas erradas? Eu acho que apostamos, talvez, em várias coisas erradas e deixando de lado algo que me parece da maior importância, que é a qualificação do povo brasileiro. Acho que nós estamos aqui perante pessoas de cabelo branco que se lembram que a escola fundamental no Brasil, sob o comando do governo, sobretudo do governo federal, no passado ela era reputada pela sociedade brasileira como uma boa educação. E hoje, se nós consultarmos a média dos brasileiros, acho que a escola fundamental perdeu muito em relação ao passado. Acho que vocês são testemunhas disso e vão concordar comigo. E a escola fundamental é o primeiro passo. Mas, Osíris, eu queria ver com você um ponto que eu acho que para mim é muito importante. Nós temos alguns centros de excelência aqui no Brasil, por exemplo, a Petrobras. Você foi presidente da Petrobras e há uma década atrás, e hoje a Petrobras mudou de dimensão com uma tecnologia própria. Na Petrobras nós não progredimos bastante, não temos boa produtividade? Pois, novamente, não foi com a mesma velocidade que se viu lá fora. Eu, quando fui presidente da Petrobras, eu comandei um processo de internacionalização da empresa. Eu soube depois e recebi recentemente um relatório do Congresso Nacional que eu fui vítima de uma comissão parlamentar de inquérito para determinar por que eu queria internacionalizar a Petrobras. Imagine só, quer dizer, negócio absolutamente despropositado. Até quando o emissário do Congresso me entregou esse documento, eu falei, escuta, por que não me perguntaram? Em vez de gastar dinheiro numa comissão parlamentar de inquérito, né? Devia ter me perguntado.
E, no entanto, a Petrobras hoje se internacionalizou, ainda de uma forma razoavelmente retardada em relação ao que aconteceu lá fora. Existe algum centro de excelência onde nós estamos up-to-date, como está o resto do mundo? Eu acho que eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, viu, Roberto? Eu acho que a Embraer é um bom exemplo de nivelamento tecnológico. Os nossos aviões hoje não têm nenhum benefício fiscal, não tem, trabalha como qualquer empresa privada, já que hoje ela é uma empresa privada, está exportando para todo o mundo e ombreando-se com as duas outras, o chamado duopólio da Boeing e da Airbus. Nós somos o terceiro maior fabricante de jatos do mundo, estamos vendendo competitivamente. As encomendas colocadas, encomendas firmes da Embraer no dia de hoje atingem 16 bilhões de dólares. E por que os aviões da Embraer não voam no Brasil? Uma pergunta que dá até simpósio, a sua pergunta. Inicialmente por causa da questão tributária. E essa questão tributária é muito séria, quer dizer, o Brasil é signatário de um acordo internacional de não tributar aviões e peças do exterior. E pela legislação brasileira é absolutamente impossível ter uma unidade produtiva no Brasil que possa produzir um avião mesmo isento de impostos em nível competitivo com um produto que vem com uma isenção externa. Há certos tributos que não nos livramos de jeito nenhum e esses tributos fazem diferença no preço do avião. Quer dizer, o Brasil, ele produz um avião, aliás, o nosso entrevistado falou que estava puxando a brasa para a sardinha dele porque ele foi o idealizador da Embraer e por isso que estava puxando a brasa para a sardinha dele. Mas você fala, Osíris, que o Brasil ele tem impostos internamente para os nossos aviões e lá no exterior nós somos competitivos e aqui não? Não diga isso com surpresa, pelo amor de Deus, porque no começo da Embraer nós pagávamos todos os impostos, aí era uma diferença brutal. Eu digo apenas que depois de uma luta de muitos anos, há mais de 40 anos, a Embraer luta para ter uma competitividade tributária, não conseguiu até agora, mas nós estamos falando já de muita coisa conseguida. Por exemplo, o imposto produto industrializado não incide mais sobre os aviões brasileiros, o ICMS foi baixado para 4%, e que o avião estrangeiro, quando vem, não paga nenhum, porque ele é totalmente isento de imposto, e assim vai. E essa, vamos dizer, esse rabo, vamos dizer, entre os impostos que nós pagamos e pagamos só um pedaço final, ainda é um diferencial muito sério. E mas outro o financiamento... item é a questão do financiamento. O financiamento também é um problema. Do financiamento, porque avião não se vende à vista. O tanto é que hoje existem empresas de leasing que são compradoras de aviões e depois fazem o leasing para as companhias comerciais. E, notoriamente, nós temos a maior taxa de juros do mundo hoje, nós sabemos disso. Mesmo quando os juros são altamente subsidiados aqui, como agora eu vi uma operação que foi feita com o governo federal de ordem de 3% de juros. 3% de juros são 12 vezes mais alto que a prime rate nos Estados Unidos. É verdade. Então continua sendo alto. Mais fácil financiar o avião. Como? É mais fácil financiar o avião lá fora e comprar para vir. Aliás, é o conselho que sempre nos deram, né? Por que vocês, quando exportam o avião, a exportação é isenta de impostos? Isso é efetivo. E quando depois o avião chega lá fora, é registrado lá fora, ele pode entrar no Brasil isento de imposto, como avião brasileiro importado. Quer dizer, a maioria dos aviões que estão operando aqui no Brasil, dos aviões brasileiros, operam sob essa condição. É avião brasileiro importado. Então, por exemplo, é bem verdade que esse processo é caro, porque a alfândega brasileira exige que o avião deixe o território nacional, se nacionalize em outro país para depois poder entrar. Então, podia montar uma fábrica no Paraguai para fazer isso. E para entrar no Brasil leva 6 meses para para a certificação. Da certificação. A certificação tem que ser num país onde ele possa receber matrícula nesse país.
e no Paraguai ele não pode receber matrícula porque não é certificado. Mas, ministro, o que nos falta para sermos mais competitivos? A nossa mão de obra, o aspecto tributário no Brasil, o que está faltando para o Brasil ser tão competitivo como esses países asiáticos, os próprios europeus? O que falta para o Brasil? Olha, a lista é longa, mas eu acho que ela é facilmente atacada com um atributo único, que a China está dando exemplo espetacular no mundo moderno. Uma cooperação de todos os fatores de produção para aumentar a competitividade brasileira. E todos os fatores que eu digo, o empresário, a mão de obra, sindicatos, o governo sobretudo federal, todo mundo colaborando na mesma direção. Os chineses colocaram na cabeça deles uma coisa extremamente importante. No mundo competitivo, nós temos que competir como país e não como fábricas. Aqui no Brasil, e não como setores. Nós competimos como fábricas. A Embraer compete como Embraer, não como Brasil. Porque, em relação à Embraer, embora a Embraer goze de um prestígio bastante razoável, eu diria, ela não tem conseguido escapar dessa burocracia pesada, dos problemas complicados, de uma fiscalização que realmente é incrível. Qualquer o empresário que está me escutando sabe o que eu estou me referindo, dos problemas que se tem hoje com o governo, com uma atitude, eu diria, bastante hostil em relação ao empresário, como naquela expressão muito chata, né, que dizem, esse cara só quer ganhar dinheiro. Não é isso, né? Ganhar dinheiro é necessário, ora bola, não é só quer ganhar dinheiro, não pode ser dessa maneira, como diz, de uma forma até de forma de detratação, coisa dessa natureza, de modo que eu acho que se mudar essa atitude, onde o governo for um colaborador efetivamente para que o Brasil seja competitivo lá fora, quer dizer, todas as forças se dirigirem nessa direção, isso vai ser derrubado um a um desses obstáculos que nós temos hoje, porque a gente pode fazer uma lista enorme, né? Fala em taxa de câmbio, é tributação, é a burocracia, são as certificações. Nós vemos aí em alguns segmentos, eu não vou citar um em particular que eu estou enfrentando agora, a lei diz que eu tenho que receber uma resposta do governo em 90 dias, e eu estou há 3 anos esperando. E aí eu fico falando para o meu pessoal que está me orientando nessa direção, que eu vou processar a agência, o cara, pelo amor de Deus, o senhor não faça isso, porque o senhor não consegue mais nenhuma aprovação depois disso. Quer dizer, a retaliação é imediata. A retaliação vem a cavalo. Agora, dentro desse aspecto, a CNS, ela, ao longo desses anos todos, tem programado, tem algumas bandeiras. Uma delas é a desoneração da folha de pagamento, a desoneração do trabalho, para poder conseguir mais trabalhadores sejam efetivados. O setor de serviço, hoje, o senhor sabe que representa 69% do PIB hoje brasileiro. É o maior empregador que está existindo. Aliás, isso é comum no mundo. Como no mundo todo. Nos Estados Unidos é quase 80%. Isso. Então, dentro desse aspecto, já que você está trabalhando hoje na qualificação profissional, na criação de bons profissionais na Unimonte, qual é a proposta que você tem para a gente implementar cada vez mais essa área de treinamento, de educação e melhorar para a qualificação profissional e do novo empreendedor? São várias propostas. Agora, uma em particular emerge como fundamental. Primeiro é a desoneração da tributação. Você falou, as empresas estão querendo preparar seus trabalhadores, mas as empresas pagam encargos sociais como se fosse salário indireto quando você paga o curso para os empregados. Por quê? É verdade. A pergunta é por quê? A empresa é tributada também quando ela manda o seu trabalhador para ser qualificado, ou melhor qualificado, ou coisa dessa natureza, de modo que realmente... Eu vou usar uma expressão do presidente da General Electric, que é até um dos mais famosos, puxa, me escapou o nome dele agora, puxa vida, mas não importa, da General Electric americana. Eu conversando com ele disse que
dedicava mais de 60% do tempo dele para selecionar talentos. É fácil conduzir uma empresa dotada de talentos. Portanto, eu dedico mais de 60% do meu tempo para selecionar talentos. E é isso que nós precisamos, porque, fazendo um exemplo muito particular, que eu tenho certeza que os espectadores vão entender, um telefone celular não foi criado nem é fabricado para um sujeito que ganha salário mínimo. Não estou menosprezando, estou dando salário mínimo como um sujeito que não teve oportunidade de se qualificar propriamente. Eu acho que a solução para isso é que cada brasileiro tenha o melhor acesso possível à escola. E escola de qualidade, quer dizer, e as escolas de qualidade só podem surgir quando houver uma demanda dessa natureza e não um regulamento forte comandado pelo MEC, aonde fixa parâmetros matemáticos para que as escolas formem as pessoas. Quer dizer, que tem que ter isso de estrutura, tem que aquilo, fazendo uma fiscalização, como se os... É mais burocracia do que de conteúdo. Exatamente, porque é como se os donos da escola não fossem educadores, fossem negociantes. Quer dizer, não é isso. Eu tenho muita ligação com criadores de escolas particulares que são educadores por vocação. E é isso que conta, efetivamente, não é o que o sujeito precisa, que queira ganhar dinheiro. Claro, ele precisa ter resultado no que ele faz, porque senão ele não sobrevive. Claro. É lógico. Mas não pode se acusar as empresas, as escolas privadas do Brasil, que só tem opção do ponto de vista de ganhar dinheiro. Não é isso. E criar realmente padrões, eu diria até padrões privados para valorizar as escolas, como acontece nos países mais desenvolvidos. Eu não posso imaginar uma comissão do governo inspecionar Stanford, Harvard, Oxford, ou então lá... Eu acho que eles nem teriam capacidade para fazer isso. Olha, eu não vou entrar nesse campo, apenas eu vou dizer o seguinte, a reputação da escola é pela qualidade dos seus egressos. Não é por uma fiscalização que diga isso, ou que dá uma nota para a organização. Aqui no MEC, por exemplo, se passar abaixo de 3, ou de um número mágico que eles colocam lá de 3, eles, como foi agora manchete de um mês atrás, diz que o MEC fechou 50 mil vagas. Fechou 50 mil vagas porque o ensino estava abaixo da média. Eu acho que não é esse o caminho. Está abaixo da média. Não fecha a escola, meu Deus do céu. E dá recursos e dá condições para melhorar a média, precisando de qualificação. Vamos ajudar essas escolas a se recuperar e tentar ver por que o MEC fechou 50 mil. É fácil uma penada do ministro da Educação cancelar a qualificação de empresa. Primeiro que acho que não tem outro país do mundo que exija uma qualificação de uma escola pelo setor político. Por quê? Esse programa feito pela presidência Dilma agora, o Pronatec, o que o senhor acha dele? Só bolsas para o exterior, por que não bolsas para o Brasil? Quer dizer, são 100 mil bolsas nesse programa que vão ser concedidos para estudar no exteror. E nós sabemos, por que não importar os professores do exterior para dar aula aqui? Não, só universalizar o ensino no Brasil, como na China. Diz que a China hoje é a maior importadora de professores no mundo inteiro. Pois é, a gente podia importar os professores daqui do que mandar as pessoas lá, e provavelmente essas pessoas vão ficar lá. Nós só vamos construir o Brasil do futuro com brasileiros. Pode vir muito estrangeiro que possa ajudar, bem-vindos, talentos, como dizia o presidente da General Electric, que são bem-vindos em qualquer língua que eles falem. Mas quem vai levar esse Brasil para frente são as pessoas que nascem aqui, se dedicam aqui, ganham aqui, aplicam aqui, investem aqui. Não é mesmo? É verdade. É por aí. Agora, essa escola técnica, o senhor acha que a ideia é criar técnicos e não criar universitários nesse Pronatec? Não, olha, e qualificação profissional. Todos, né?
porque os produtos de hoje são feitos por pessoas extremamente qualificadas, né? Fenômenos como Steve Jobs, por exemplo, que não cursou escola nenhuma, são muito raros. A maioria de pessoas extremamente qualificadas. E nós estamos vendo brasileiros qualificados terem êxito no exterior, porque nós não temos um ambiente aqui para que a escola possa florescer. O Steve Jobs disse numa palestra que ele fez lá em Stanford, antes de morrer, dizendo que se ele não estivesse no Silicon Valley, ele não teria feito quase nada do que ele conseguiu. Ele estava em o volta que ele disso. falou? O ambiente que a sociedade oferece para que as pessoas possam enriquecer, prosperar, ter sucesso, é fabricado por nós mesmos. É verdade. Agora, se o ambiente é hostil, como nós estamos descrevendo no caso do Brasil, tudo carimbado, tudo determinado, tudo por regras fixadas a priori, quer dizer, o processo de inovação não entra. E hoje nós vemos que a inovação, sem dúvida nenhuma, É a mola mestra da economia, né? O que mais empolga hoje as sociedades modernas é a inovação. O exemplo da Apple mesmo, do Steve Jobs, é isso. Quer dizer, ele colocou um grau de inovação extremamente alto, chegou para os tablets aí, e o iPhone, coisa dessa natureza, produto de uma criatividade de alto nível. A Apple hoje é a companhia mais valorizada na Bolsa de Nova York. É verdade. E do mundo. Agora, com relação a essa inovação, o senhor acha, Osíris, que a indústria brasileira se preparou para essa inovação? Talvez sim, em vários exemplos, mas acontece que as dificuldades de se trabalhar com tecnologias primárias não no mau sentido, mas vou falar uma palavra melhor, tecnologias iniciais, envolve uma taxa de risco que o mercado brasileiro não aceita. Então, o resultado, o sujeito desaperta a inovação lá fora. Então, compra uma licença. E quando ele compra uma licença, ele não tem liberdade de usar esse produto para concorrer com o licenciador. O que acontece? Aí ele perde. Aí ele fica só no possibilidade. mercado brasileiro, ele perde a competitividade mundial num mundo que o comércio exterior está dobrando de volume a cada ano. O comércio exterior hoje é algo que nenhum país pode abrir mão, nem nós. Ministro, nosso programa está chegando ao fim, nós temos mais 3 minutos. Ok, vamos lá. E eu gostaria que você, nesses 3 minutos, nos falasse o que você está fazendo hoje. Você deu muitas contribuições para o Brasil com inovações, coisas novas, diferentes, fez um caminho bom para o Brasil. E hoje, ministro, o que o senhor está fazendo? Bem, eu estou mais devotado a esse processo educacional porque eu creio que isso é que faz a diferença e fará a diferença. O meu primeiro projeto, que eu tenho trabalhado bastante, eu levei para as autoridades, não consegui ainda mover o Executivo, nem o Congresso Nacional, mas levei para ambos os setores para que o sistema educacional brasileiro seja desonerado da mesma forma que são as igrejas, os sindicatos, o partido político e a imprensa. Eu não vou falar da imprensa, nem de igreja, mas posso falar, a educação no Brasil tem prioridade pela própria Constituição Nacional inferior ou melhor, superior à da educação. Quer dizer, acho que a educação precisava ser imune da mesma maneira que esses 4 itens que estão capitulados na Constituição Federal. Porque não é possível, aconteceu agora recentemente com o ITA, nós temos uma fundação dos iteanos, dos ex-alunos, que ajudam a manter a escola, manter o ITA. É uma dificuldade imensa. E agora mesmo nós somos autuados num volume tal pela Receita Federal que pode determinar o encerramento das atividades da nossa fundação. Quer dizer, que ajuda uma escola que é uma escola diferenciada no Brasil. Acho que o ITA tem uma certa reputação no país de produção de brasileiros competentes, vamos dizer. E essa escola agora foi atingida com um tiro no pé muito forte mesmo. Então, não tem sentido uma coisa dessa. Eu
não vou afirmar uma coisa dessa natureza, mas eu acho que o Brasil é o único país do mundo que tributa a educação. Pode contar com o nosso apoio integral sobre esse projeto, porque o nosso mote aqui é menos impostos e mais emprego. Está aqui um exemplar dele, dá uma lida Vamos nele, trabalhar em cima e tem dele. uma linha de argumentação aí, eu desejo que... Esse do Grupo Ânima. Dentro do Grupo Ânima. E olha o título dele, é Transformar o País pela Educação, que é realmente que a educação hoje transforma. É o que transformou a China, que faz o carro do ano aqui, Hyundai, da Coreia do Sul. Quando há 40 anos atrás nós poderíamos imaginar que um carro coreano fosse o carro do ano, que não seria um Ford, não seria um General Motors, não seria um Chrysler, coisa dessa. Nós vamos fazer outro programa, depois vamos falar sobre os carros. Como é que nós, durante 40 anos que fizemos uma indústria brasileira, entre aspas, não temos uma marca brasileira de carro, enquanto que os coreanos e os chineses têm? Mas do avião não Não sei. tem. O avião é o único que ficou. Sabe por quê, né? Eu fui membro do Conselho de Desenvolvimento Industrial que implantou a indústria automobilística. E lá eu aprendi o que eu não deveria fazer para chegar ao produto nacional. Certo. E hoje o nosso avião é nacional. A propriedade intelectual, a marca, as patentes, tudo que se aplica no avião brasileiro, nós somos absolutamente livres no mundo para vender para onde quiser, não tem que pedir permissão para quem quer que seja. Simplesmente nós vimos com a cara, com a coragem, com a nossa competência, com os nossos aviões, vender os nossos aviões. Ministro, como o senhor transformou a fabricação de aviões aqui no Brasil, eu espero que o senhor transforme o país também pela educação. Nós. Eu queria dizer, os brasileiros que estão nos assistindo agora, somos responsáveis por isso. Não transfiram essa responsabilidade para quem quiser. Você fala, não tem ninguém vendo isso. Tem, você. Se você está vendo isso, dê a sua contribuição, coloque o seu tijolo, participe, porque quem vai construir o Brasil do futuro são os brasileiros, não é o governo, não são as autoridades, não são caras eleitos, nada disso. O que esses caras têm que fazer é não atrapalhar e deixar os brasileiros crescerem por sua competência e sua capacidade. E o brasileiro tem que acreditar que é competente que ele vai vencer. É por isso, só isso. Nesse ambiente que o senhor está aqui, nós acreditamos nisso. Luigi, muito obrigado pela sua participação. Ministro, muito obrigado pela sua mensagem. E você, telespectador, muito obrigado por nos acompanhar nesses momentos. Pela paciência de nos ouvir. Muito boa noite. Nós estaremos de volta daqui uma semana, neste mesmo horário, com o programa Combate. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.